jovenzinha e não sabia nada de Deus, e por influência da minha mãe, eu cresci na Igreja Batista Alvorada e eu trato os irmãos como se fossem realmente irmãos, como se fossem realmente, literalmente irmãos, como se fosse parte do meu sangue. E eu tenho muito carinho por todos e eu me sinto muito bem onde hoje eu estou como Igreja de Cristo. Falar da Igreja Batista Alvorada, para mim também é falar sobre família, né? Porque desde quando me conheço como gente, como crente, a gente é da mesma igreja, né? Muitas vezes já me deu vontade, sim, de ir para outra igreja, porque eu me sentia um pouco sozinha, sem muitos jovens, mas Deus colocou em meu coração de que Ele precisava das minhas mãos, da minha vida naquele lugar, nesse lugar que é a minha igreja, que é a igreja do meu coração, e que eu sinto um carinho muito grande por cada irmão, que eu os amo muito. Igreja Batista Alvorada. Para mim, a Igreja Batista Alvorada é a minha segunda casa. Aliás, a primeira casa, né? Porque todos os locais onde eu pretendo ir, primeiro eu penso, devo ir. Não deixarei de ir à igreja primeiro. Se tiver algo na igreja, eu coloco sempre em primeiro lugar a igreja na minha vida. Então, na minha vida, eu preciso muito dos irmãos, fez parte do meu crescimento espiritual e continua fazendo, fez parte da minha vida como cidadã e foi lá onde Deus colocou em meu coração, desde quando meus filhos ainda pequenininhos, que Daniel ainda na idade de 7 a 8 anos, foi quando eu comecei a sentir no meu coração que elas precisavam ter um local para cultuar a Deus, e aí no Americano Batista, que também, para mim, foi a maior influência de toda a minha vida foi o Colégio Americano Batista, que foi onde eu cresci, eu viesse a crescer, fazer com que meus filhos crescessem, conhecendo a Deus. E a Igreja Batista Alvorada é tudo para mim, ou seja, é um local que eu almejo para mim, para meus filhos, até o enquanto nós estivermos com vida. Então, eu tenho muito carinho pela Igreja Batista Alvorada. Ela é um pedaço da minha vida. Vivo o possível, o máximo que posso, contribuir para Deus com os irmãos da igreja. E espero que eu possa, por muito tempo, Deus dê muita saúde aos meus filhos. Agradeço aos irmãos por terem me auxiliado na criação e formação dos meus filhos. Em primeiro lugar, Deus, porque Ele colocou essa igreja na minha vida. E só o que eu tenho a dizer. Então, Igreja Batista Alvorada, parabéns pelos seus 12 anos. E que outras famílias possam sentir-se em casa, como eu me sinto. E que tudo de bom possa estar para todos nós, principalmente sentir o prazer de glorificar a Deus e buscar a Deus ali naquele meio. Obrigado, irmãos da Igreja Batista Alvorada. Um abraço e um beijo para vocês. Certo. Rapaz, a Igreja Batista Alvorada representa para mim, em primeiro lugar, a casa de Deus, né? É uma agência de salvação instalada por Deus mesmo aqui no bairro que a gente mora, né? Que é o bairro Suíça, aqui em Aracaju, Sergipe. Então, a Igreja Batista Alvorada, para a nossa família, ela é como é a casa do nosso pai, né? É a casa do Deus Altíssimo. Eu sou filho dele, pertencente das benesses do Senhor. Então é lá onde a gente se reúne e lá onde a gente cresce, né, ouvindo a palavra do Senhor, porque a gente não necessariamente a gente cresce somente com as forças intelectuais e os dons que Deus nos deu, mas a gente cresce
quando a gente está ouvindo a palavra de Deus. Então, aprove a Deus abrir essa casa de oração aqui, que é a Igreja Batista Alvorada, no nosso bairro. E lá a gente compartilha de ouvir a palavra do Senhor, falar da palavra do Senhor e também falar dos testemunhos que a gente vive, que o Senhor age na nossa vida, com os irmãos, né? A Igreja Batista Alvorada, como eu disse, é um presente de Deus para nós aqui no nosso bairro. A gente vê a Igreja Batista Alvorada agindo em todos os âmbitos do que pede a palavra do Senhor, quanto a estar vivendo em Cristo Jesus aqui na terra, com os irmãos, congregando em uma igreja. Então a gente pode experimentar essa vivência lá na igreja, entendeu? Toda a ação de Deus lá. Para nós é uma importância muito grande, para nós aqui da minha família, porque lá meus filhos, eles experimentaram ali uma fase da vida muito importante, e ali, ouvindo a palavra de Deus, eu creio que Deus falou bastante à nossa família, através dos pastores que ali levaram a mensagem da palavra de Deus, como também os irmãos, em especial o pastor Dionísio, né? Que é uma bênção de Deus para nós, o presidente lá da nossa igreja, e eu considero ele como se fosse um dos pais que eu tenho, né? Mãe, a gente só pode ter uma, mas pai a gente pode ter vários pais, né? Tem pais na profissão, pais ali, pais acolá, mas o pastor Dionísio eu considero como um dos meus pais, né? É um dos meus pais aí na palavra de Deus. E então, na Igreja Batista Alvorada, a gente consegue palpar as bênçãos de Deus, né? Isso é bom para a nossa família, isso é bom para nós. Quantas experiências eu já trouxe aqui para casa, oriundas da experiência de vivência com Deus lá, dentro da Igreja Batista Alvorada. São muitas. Eu não tenho conta dessas bênçãos que Deus mesmo fez lá dentro da igreja. Entendeu? Bem, o que a Igreja Batista Alvorada significa para mim? Na verdade, a Igreja Batista Alvorada significa para mim um marco na minha vida, né? Porque foi quando eu me percebi enquanto madura na minha carreira cristã. Então, assim, foi onde eu pude definir realmente o que era não ser apenas uma participante enquanto cristã de uma igreja, mas ser também ativamente trabalhar, construir algo na obra do Senhor, porque até então eu participava da igreja, mas participava de uma certa forma assim só na questão de contribuir e tal, sentar naquele banco da igreja. E quando eu comecei a fazer parte da Igreja Batista Alvorada, a gente começou a fazer parte, ela nem, na verdade, não tinha nem esse nome ainda, a Igreja Batista Alvorada, que esse nome veio depois, em uma eleição. E nós conseguimos construir, né? Pegar aquela obra, aquele trabalho pioneiro, e para mim foi uma experiência, assim, inexplicável, porque trabalhar para o Senhor dessa forma, na minha vida, realmente foi um marco, foi uma divisão entre servir a Deus de uma forma participativa e um tanto quanto passiva, e servir a Deus de uma forma participativa e ativa.